Fala pessoal da BAPFox, essa é a abertura do módulo 2 e agora a gente vai tratar única e exclusivamente exercício. Ou seja, esse é um dos módulos mais importantes do universo, certo? De toda a galáxia. Então, agora a gente vai realmente praticar e eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer um exercício, porém eu não vou fazê-lo passo a passo. Eu vou mostrar o exercício, o programa feito, vou mostrar como ele foi feito, dar uma explicada. Vocês vão fazer esse programa e, e vão se basear nele para entregar o exercício, legal? O primeiro programa da BAPFox vai ser utilizando o comando write, certo? Então eu vou mostrar este programa para vocês e vocês vão entregar ele melhor e mais desenvolvido. Então vamos lá. Esses arquivos, eles vão estar, na verdade eu vou liberando uma request com cada um dos programas para vocês importarem, certo? E com base neles, vocês vão fazer um outro. Legal? Então vamos lá. O primeiro programa é um programa de write, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, F8. Então aqui a gente tem uma seleção simples. Na tabela de rotas de voo, certo? A companhia aérea e o número da conexão. Se a gente executar aqui, ele vai exibir um write para a gente da listagem das conexões, certo? E eu coloquei uma coisa nova aqui. Tá vendo que quando o mouse passa por este ícone aqui, ele fica hotspot? Hotspot é aquele comando que é como se fosse um hiperlink, certo? Então, eu tenho várias opções aqui. Se eu clicar aqui, eu vou ver as reservas deste carinha aqui, ó. Reservas, ele vai exibir para mim as reservas de todas as reservas para aquela companhia aérea e rota. Legal? Se eu voltar aqui, eu volto para a tela e consigo exibir qualquer uma, tá vendo? Legal. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui para mim? Vamos dar uma olhadinha aqui no código. O código, ele funciona da seguinte maneira. Aqui em cima, uma coisa que eu ainda não expliquei, esse No Standard Page Heading. Se ele não tiver aqui, quer ver, vamos dar uma olhadinha. Eu vou comentar aqui e vou tirar esse no standard aqui e eu vou executar. Tá vendo que aparece esse deleção de reservas? Isso aqui é o nome que a gente coloca no report. Lá quando a gente está criando o report, como é que chama? Na descrição dele. E ele coloca aqui, certo? Quando a gente coloca esse no standard page heading, nós estamos dizendo que a gente não quer que ele seja exibido essa primeira parte. E aqui a gente consegue colocar algumas outras opções. O Message ID, no caso, se a gente tiver uma classe de mensagem. O, várias paradinhas aqui, como esse line size aqui. Se a gente colocar, por exemplo, 10 e rodar, ó, ele truncou tudo. Olha que coisa bizarra. Na verdade, é o tamanho da largura que o texto vai aparecer. Se a gente não colocar nada, ele fica 255, mas a gente pode colocar até, deixa eu ver qual que é o número máximo, até 1023 de largura de texto, certo? Então aqui ele iria até, olha o scroll aqui. Dependendo de como você quer o relatório, um relatório bem complexo, tal, com colunas todas quebradas, isso aqui às vezes funciona. Mas eu só queria mostrar isso aqui para vocês, legal? Bacana. Então, qual que é o exercício? O exercício vai ser o seguinte. Vocês vão fazer para mim a seguinte situação. Percebam que a primeira tabela aqui a ser usada é a tabela de rotas, certo? Então a gente tem a A, que é a companhia aérea aqui,
Nós temos, bacana, nós temos a Z aqui, que é a segunda, e assim por diante. Percebam uma coisa, a gente tem um nível, e quando a gente dá o segundo comando write lá, ele abre uma segunda página de comando write. Se eu voltar, eu volto para o anterior, e se eu voltar, eu volto aqui para a tela de seleção. Como é que isso funciona? Então, aqui no Start of Selection, eu vou tirar isso aqui, que isso aqui não vai pertencer ao código. Aqui no Start of Selection, a gente tem a seleção dos dados, certo? Eu tenho o SAP GUI Process Indicator para mostrar que os dados estão sendo selecionados e a seleção na tabela de rotas, legal? E depois a gente dá o write na primeira página, que é um loop direto aqui nos campos. E olha que interessante, se a gente colocar o ícone, né, esse arroba aqui, que é a definição do ícone, o ID do ícone, ele vai aparecer o ícone lá. E se eu colocar esse comando hotspot, ele fica sensível ao hotspot. Legal. Mas este hotspot, ele vai funcionar como um evento que vai ser pego, certo? Por este evento aqui, ó, at line selection, certo? Bem claro, na verdade, né? Aí ele vai cair aqui, at line selection, que vai fazer o seguinte, get cursor line tal. E aqui, quando ele pega o line, ele vai dar um read table nessa tabela aqui, que é a tabela de rotas, nesse index, certo? E vai fazer o que é o seguinte, olha que interessante. Ele vai performar um write da segunda página, usando o CarID, ConID. Então ele vai vir aqui, vai dar um refresh na tabela de reserva, vai selecionar a tabela de reserva conforme o CarID e o ConID. Aqui eu vou dar um format color 3, que é aquele amarelinho, vou escrever qual CarID é, qual ConID é, vou desligar o format color, senão ia aparecer tudo amarelo, e vou dar um loop aqui em restrito em toda essa seleção. E só isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar um breakpoint aqui e vamos rodar. F8, ele apareceu aqui, vou clicar, ele vai parar neste evento, certo? Eu vou dar um get cursor para pegar a linha que eu setei lá, vou dar um read table na tabela de rotas, perceba que essa tabela de rotas ela está com header line, legal? Aqui vão estar todas as informações. E ele vai dar o write na segunda tabela. Vai fazer o select, preencheu aqui, certo? Vai dar um format color aqui, para a gente saber qual que é o próximo nível, né? Que é essa companhia aérea, essa rota. E vai dar o write no resto. Olha que legal. Bacana? Então, o primeiro exercício aqui, a gente vai trabalhar bastante com a questão de loop e dessa lógica. O primeiro exercício vai ser o seguinte. Percebe que aqui tem um nível, e quando a gente clica aqui tem um segundo nível. Paro aqui. Nós vamos criar um terceiro nível. Só que ele vai começar por onde? Não pela tabela de voo, por essa tabela de rotas de voo, SPFly, mas por esta tabela aqui, que é a tabela de companhias aéreas, certo? Então, olha que interessante. Vocês vão fazer o seguinte. Na sua seleção, vai ter o quê? Vão ter esses carinhas mesmos, certo? E o que vocês vão fazer? A primeira seleção, ela não vai aparecer isso aqui. Vai aparecer o CarID conforme a seleção. Perceba que você só vai usar o sCarID naquele select. No primeiro select nessa tabela. Vai aparecer aquilo ali. Aí vocês vão clicar. Aí depois ele vai fazer o select nessa aqui e vai aparecer esses dados conforme a primeira seleção.
E aí vocês vão clicar de novo e vai nessa seleção. Bacana? Então, o objetivo é o quê? Ter 3 níveis de comando write para seleção. Então, a gente vai começar pela tabela das companhias aéreas, depois das rotas das companhias aéreas, depois da reserva. Então, vai ser a primeira S-Car, a segunda SP-Fly e a terceira S-Book. Legal? Segunda coisa do programa, que esse programa vai ter que ter. Percebam que eu não coloquei as bordas. Então, para cada um, vocês vão ter que colocar bordas conforme aquele programa que a gente fez, colocando essas bordinhas. E a terceira coisa, perceba aqui que no último nível, ele tem valores, certo? Aqui, valores aqui. O que vocês vão fazer? Para cada... Aqui a gente tem todas essas datas, né? Legal. Então, para cada final de data, ó, aqui a gente tem essa data, independente do resto. Para cada data, a gente vai sumarizar os valores, certo? E colocar uma linha aqui embaixo e colocar os valores. Como isso aqui é um pouquinho mais complexo, eu vou fazer só essa parte com vocês. E vocês vão fazer o relatório com essas quebras, na verdade com as bordas. E a somatória eu vou fazer aqui com vocês, legal? Então vamos fazer rapidinho a somatória, que ela acontece no segundo write. No de vocês, no programa final, vai ser no terceiro write, certo? Para a gente fazer somatória, a gente tem que fazer um collect. Como é que a gente faz? Primeira coisa é ter aonde fazer essa sumarização. Para isso, a gente cria uma tabela onde a gente vai fazer o collect e interpretar essa somatória. Importante que o collect ele pega tudo que é string e transforma numa chave, ele concatena numa chave grande e soma tudo que é valor. Então vamos lá. Begin off. Deixa eu pegar os valores aqui. Acho que é esse. For run. Local run. Vou colocar o type aqui. SBook. For run. Type. Só vou executar de novo para eu ver se não tem mais nenhum aqui. Esse aqui é o peso, né? Então tem peso e 2 moedas de valor. 1, 2, 3, 4, 5, talvez o sexto. Unit. E esse aqui. Vou colocar aqui na sequência. Bacana. Então, ty collect. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Olha que legal. O primeiro eu vou fazer um loop só para pegar o collect. No segundo, eu vou dar um read table aqui embaixo para ponteirar e pegar esses valores. Certo?
Então vamos aqui. E os dados de valores. Ixi. Então, nossa chave aqui no caso vai ser a data que vai fazer a somatória para todo mundo. Então, quando ele chegar aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se é a última data. Então, olha que interessante. Vem aqui. Então, quando ele mudar de data, ó, 10/5 de 2006. Quando mudar para 7/6, antes eu vou colocar a somatória e vou embora. Cadê aqui? Aqui, ó. 7/6. Então, como é que a gente faz isso? Eu preciso fazer aqui quando mudar. Colocar a somatória. E a somatória já está feita aqui, ó. Esses três são valores, a data é uma string, ele vai usar só a string como chave, vai sumarizar todo o resto. If eu vou colocar aqui em cima, porque aqui quando mudar eu já faço, aqui é o write normal. Deixa eu colocar esse fldate aqui. Tá. That's. Então, quando mudar de data, certo? Date igual. Então, olha que interessante. Eu vou colocar aqui, end. Então, olha que interessante. Quando FLDate for diferente de espaço, ou seja, ela for inicial, e for diferente da data que está aqui dentro, ele vai entrar aqui. Certo? Se na primeira vez que roda, esse FLDate ele é igual ao espaço, então ele não vai entrar aqui e vai carregar com FLDate aqui. Quando ele mudar, esse cara, o FLDate que está vindo na tabela, vai ser diferente desse rapazinho aqui. E vai entrar e vai fazer o nosso write. Clear. Nosso FLDate vai ser o nosso key. E percebam que não vai ser este, por quê? Imagina assim, começou com a primeira data, que é 10/6 lá. Então, a primeira vez que ele começar o FLDate, essa variável vai estar em branco. Esse cara aqui vai estar com 10/6. Só que a gente colocou essa parte do if para ele não entrar se ele for no branco. Aí ele não vai entrar, vai ser carregado aqui. E quando for mudar para 10/7, por exemplo, aí o FLDate não vai ser mais em branco, só que ele vai estar com o último registro, que é 10/6. Então, 10/7, diferente de 10/6, ele vai entrar aqui. E o que a gente vai pegar é a somatória de 10/6, que é o último registro, não o próximo, não o novo. Atualizou. E vamos dar um write no total. Vamos colocar aqui, por exemplo, total.
as 3 variáveis que a gente sabe. Vamos ver se funcionou. Ele ficou aqui porque não tem um barra aqui, né? Aqui, ó, total. Esse aqui é este total, o segundo total e o terceiro total. Legal? Então, qual que é a ideia? Quando vocês colocarem as bordas, vocês vão colocar isso aqui posicionalmente. Vocês também podem dar o write posicionalmente nos valores, para eles ficarem certinho. Então, o que tem que fazer? Então, vamos recapitulando. A primeira coisa, colocar os 3 níveis, certo? A primeira vai ser esse car, vai selecionar esse car, depois vai clicar aqui e vai selecionar esta, referente às companhias aéreas da primeira tela, e depois o terceiro nível que vai ter esse carinha aqui. O que vocês vão precisar fazer? Esse total aqui apareceu como o primeiro. Não pode aparecer esse total aqui, certo? Vocês vão ter que colocar a borda aqui também. Em cada um vocês vão ter que colocar a borda. E vocês vão ter que, digamos, colocar aquele total no lugar certinho que é embaixo de cada mudança. Por exemplo, aqui, ó, este total tem que ficar embaixo dessa coluna, o próximo desce e o próximo desce. Legal? Então, este é o primeiro exercício que vocês vão ter que entregar para praticar bastante essa questão do comando write. Tem esse erro aqui. Se vocês quiserem fazer um header mais bonitinho para a companhia aérea e para companhia aérea e para rota, certo? Da mesma forma que aqui para a companhia aérea, fiquem à vontade. Legal? Então é isso, pessoal. Legal? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar e vão colocar a mão na massa. Abraço!